Torcida tricolor, nesse vídeo são duas notícias de mercado da bola para trazer para você sobre o nosso Fluminense, porque tem jogador que o Fluminense cogita, tá, negociar nessa janela do meio do ano, cogita tentar fazer aí uma venda para lucrar, conseguir um dinheirinho aí no caixa, e a gente vai falar também sobre tentativas de contratação do Fluminense mirando contratar mais alguns reforços nessa janela, e um deles, o Fluminense, pode até gastar uma grana, pode fazer uma compra, uma aquisição de jogadores. A gente sabe que isso tem sido um pouquinho diferente da atuada do Fluminense no mercado. Comentaremos tudo isso nesse vídeo aqui. Já agradeço desde já pela sua audiência, por ter clicado nesse vídeo, por ter vindo assistir a Central. Te convido a assistir esse vídeo até o final, para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso tricolor. E antes das notícias, eu peço para você deixar já o like de maneira prévia. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho do joinha, tem um botão do like. Se você puder clicar ali, ajuda demais o nosso trabalho a seguir aqui no YouTube, trazendo as principais notícias do Fluminense e comentando todas elas aqui junto com vocês. Beleza? Vamos lá, galera. A primeira informação que eu quero trazer é justamente essa informação de saída, né? O portal Gol traz informação de que o Fluminense cogita negociar, cogita vender o atacante John Kennedy. Pois é, o John Kennedy esteve no começo do ano emprestado à Ferroviária, em São Paulo, se destaca no Campeonato Paulista, por muito tempo chegou a ser o artilheiro da competição, no fim acabou sendo ultrapassado pelo Roger Guedes, salvo engano. Mas fez um bom começo de ano lá na Ferroviária, voltou ao Fluminense, houve aquele período ali de indefinição se ele seria aproveitado, se ele não seria, chegou a ter proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos para comprar o jogador, mas fato é que ele acabou permanecendo por aqui e sendo aproveitado pelo treinador Fernando Diniz. Você vai percebendo como o John Kennedy vai ganhando moral nesse período que ele estava aqui, que ele volta para o Fluminense, né? Os primeiros jogos que ele faz é com a camisa 39. Ele chega e veste a camisa 39, mas logo depois, ali, cerca de um mês depois, ele assume a camisa 9, que é uma camisa que tem muito peso, tem muita força aqui no Fluminense, né? John Kennedy passa seu camisa 9 e com isso acho que a gente começa a cravar, olha, agora o John Kennedy de fato está nos planos, ele faz parte do elenco do Fluminense, a partir do momento que ele ganha ali a camisa 9. Mas fato é, o portal Gol traz a informação de que o Fluminense cogita, sim, negociar o jogador para fazer caixa, para fazer um dinheiro, já que não vai vender suas principais peças, Arias, André, Nino, não pretende vender essa galera, que são jogadores mais valorizados no mercado, vê no John Kennedy uma ótima oportunidade de lucrar e de fazer algum dinheiro. É importante frisar, né, a matéria do Gol frisa e reforça bastante que o Fluminense não cogita emprestar o jogador, não é que o Fluminense esteja querendo se desfazer do John Kennedy ou achando que ele não vai ter espaço. Não, o Fluminense não quer emprestar o John Kennedy, tá? O Fluminense quer vender se for em definitivo, né? Vender, ganhar algum dinheiro com o jogador e descarta mercado nacional. O Fluminense não pretende negociar o John Kennedy com o mercado nacional. O John Kennedy, vale lembrar, esteve ligado, né, teve seu nome linkado ao Coritiba algumas semanas atrás, mas a informação lá do Rogério Scarione era de que o Coritiba queria o empréstimo com opção de compra. E aí isso aí o Fluminense não negocia. E além disso, o John Kennedy já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele não pode jogar o Brasileirão por nenhuma outra equipe na temporada 2023. No Brasileirão Série A, obviamente, mas acho muito improvável que o John Kennedy vá à Série B nesse momento. É um jogador que tem mercado na Série A e tem mercado também em algumas equipes do exterior. Então o Fluminense já cogitando fazer essa venda, né, cogitando essa possibilidade, caso chegue uma proposta interessante para o clube financeiramente falando, o Fluminense então liberaria o atacante John Kennedy. Cara, como é que eu enxergo essa situação toda? Bem, é um jogador que a gente nutre expectativa, a gente nutre esperança e tem qualidade, né? Ele começa bem aqui no Fluminense depois desse retorno, agora está no período de oscilação, está ganhando menos oportunidades, menos chances. Eu acho que ele tem sido escalado numa posição que não favorece, né? Geralmente começando lá como ponta esquerda, não acho que seja muito a dele. O John Kennedy, para mim, a principal característica dele é a boa finalização e o bom giro que ele tem. Ele tem que jogar mais perto do gol, ao meu ver, só que ele joga remancando, né? Ainda tem o Lelê como opção. Então ficou um pouquinho difícil ali de espaço. Por isso tudo, assim, eu não acho um absurdo o Fluminense negociá-lo, em definitivo vendê-lo se tiver uma proposta. Mas aí vai depender dos valores.
A proposta do Chicago Fire na época foi de 3 milhões de dólares, se eu não me engano, é muito baixa, 15 milhões de reais, o Fluminense tem só 60% dos direitos de John Kennedy, receberia muito pouco pelo jogador. Aí eu já acho que não vale a pena. Mas caso seja uma proposta financeiramente mais interessante, aí eu já não me oponho tanto. É um jogador que eu até gosto, né, tem personalidade, é jovem, mas não tem tanto espaço assim para a gente falar, olha, realmente é um jogador essencial aqui, a gente não pode perder. Tá? Eu enxergo dessa maneira a situação, mas claro, isso aqui a gente está falando ainda num campo muito de especulação de que o Fluminense talvez aceitasse uma proposta caso ela chegasse. Pode chegar, pode não chegar. A gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero saber de você que está assistindo. Vale a pena negociar o John Kennedy? Não vale? Tem que manter o jogador? Enfim, deixe seu comentário aí. Vamos trocar essa ideia, beleza? Antes de partir para a próxima notícia desse vídeo, eu quero dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui para Central. Todo vídeo aqui a gente pede. Você que está assistindo, deixe seu comentário, fala seu nome, de onde você está nos assistindo, porque a gente gosta demais de saber até onde, nesse mundo enorme, a Central está alcançando. E a galera geralmente chega junto aqui e deixa o comentário aí. Eu sempre venho aqui no vídeo e mando um abraço para essa turma, para valorizar eles, né? Dar aquela moral para quem está sempre nos dando moral. Então, nesse momento aqui, eu mando um abraço, tá? Para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Edson de Angra dos Reis, para o Christopher de Campos dos Goytacazes, para o Wellington de Sumé, na Paraíba, para o Reinaldo de Barra Mansa, para o Jaime de Del Castilho, para o José Roberto, aqui do Rio de Janeiro, para o Brívio de Canela, no Rio Grande do Sul, para o Saulo de João Pessoa, para o José de Remanso, na Bahia, e para o Wagner da Penha. Um abraço aí para a galera que está sempre ligadinha aqui na Central, deixando seu comentário e deixando aí o seu nomezinho e de onde você nos assiste. Você quer que a gente mande um abraço para você? É só você comentar aqui nesse vídeo o seu nome e o lugar de onde você está nos assistindo, que assim que possível a gente vai mandar um abração para você aqui no vídeo, beleza? Vamos para a segunda notícia desse vídeo, que agora é sobre possível chegar. Você estava falando do John Kennedy, que era possível saída, agora eu estou falando de possível chegada. A gente sabe que o Fluminense está de olho em zagueiro para esse mercado da bola. O Fluminense já está, né, com uma situação aí encaminhada, vamos colocar dessa maneira, com o Léo Fernandes, uruguaio, perdão, que estava no futebol mexicano. Tem também a situação do Diogo Barbosa, já anunciado oficialmente, só esperando a janela abrir para poder estrear, tá? E aí a gente também tem o interesse do Fluminense, já público e notório, como diria Mário Bittencourt, em trazer um zagueiro. O Fluminense vive uma crise defensiva. Felipe Melo teve lá um problema de lesão, mas já voltou, já atuou na última partida. Só que o Vitor Mendes, lá no dia 9 de maio, de noitinho, eu lembro que eu estava indo para o jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, estava no ônibus e saiu essa notícia, foi afastado pelo Fluminense devido à sua citação na Operação Penalidade Máxima, que investiga os casos de manipulação das apostas esportivas no Brasil. O jogador foi citado e desde então está afastado. Vale salientar aqui nesse vídeo que o Vitor Mendes ainda não foi condenado, não está sendo julgado nem nada, ele só foi citado ali no processo. Beleza? Mas o Fluminense já de maneira preventiva afasta o jogador. Depois disso, gente, aconteceu um outro caso bem ruim, que foi a questão do doping do Manuel. Na partida contra o River Plate, o 5-1, lá no dia 2 de maio, o Manuel sequer entrou em campo, mas foi sorteado para fazer o exame antidoping e o teste acusou positivo para uma substância proibida. E aí o Manuel está suspenso preventivamente pela Comebol. E aí ele não pode disputar nenhuma competição, né? Ah, está suspenso pela Comebol, então ele pode jogar o Brasileirão. Não, não pode jogar nenhuma competição. Essa é a situação, esse é o caso do Manuel, tá? E aí o Manuel teria o julgamento no dia 28, também conhecido como ontem, só que o julgamento foi adiado, gente. O julgamento foi adiado. Ele seria feito por videoconferência e foi adiado. Então a situação do Manuel segue indefinida, não tem nova data marcada para esse julgamento e ele não foi julgado ainda, porque poderia ser absolvido e aí reintegrado ao elenco do Fluminense, e acho ainda que precisaria de um zagueiro, mas diminuiria um pouco essa urgência. No momento, o Fluminense tem de opção no elenco o Nino, o Felipe Melo, a dupla titular, né? Nino e Felipe Melo. Felipe Melo, volante, agora está jogando de zagueiro. David Braz, eu até anotei aqui, porque sempre acaba esquecendo alguém, tá? David Braz,
Felipe Andrade, que está jogando, entrando sempre na lateral esquerda, ele é zagueiro. Ele é zagueiro de origem, já atua na lateral direita, no profissional, atuando sempre como lateral esquerdo. Luan Freitas e Kaique Almeida, esses dois são menos relacionados, né? Dois zagueiros da base aí, mas também estão ali como opção, caso o treinador Fernando Diniz precise. Fato é, acho que com essa listinha que eu trouxe aqui já ficou escancarado o porquê que o Fluminense quer ir ao mercado contratar um zagueiro. E o GE traz uma informação importante sobre isso. A gente sabe, né? Eu repito, o Fluminense no começo do ano já estava querendo um zagueiro, e aí esses casos todos só agravaram essa situação, né? Essa necessidade do Fluminense de buscar um zagueiro. O Fluminense chegou a sondar o Luan Pérez, está lá no futebol turco, não foi para frente. Chegou a sondar o Dória, né, zagueiro ex-Botafogo, ex-São Paulo, que está no futebol mexicano, é ídolo do Santos Laguna, é o grande sonho ali da diretoria do Fluminense, mas a situação é difícil também e não avançou essa negociação. E aí, meus amigos, chega nesse mercado de meio de ano, o Fluminense precisando então ainda de um zagueiro, não conseguiu resolver essa situação. E aí o GE traz a informação muito importante de que o Fluminense cogita, inclusive, comprar. Tá? O zagueiro que o Fluminense escolher ali para trazer no meio do ano, se preciso for, o Fluminense vai ao mercado e vai pagar por ele. É diferente da postura que o clube vem adotando, né? Desde que comprou o Keno e o Guga, depois deles, a maior parte dos jogadores do Fluminense vem na oportunidade de mercado, é um jogador que está saindo do seu clube, é um jogador em final de contrato, é um jogador que já estava sem clube, é mais ou menos esse modus operandi do Fluminense. Mas para a zaga, o Fluminense cogita fazer uma aquisição, ir lá e comprar um jogador. Ah, quanto que vocês querem? Beleza, vamos negociar aqui e pá, pagar para conseguir a liberação. É um fato realmente muito diferente da tendência do Fluminense. Agora a gente tem que aguardar para ver quem vai ser esse jogador. O GE traz a informação de que o Fluminense cogita comprar um zagueiro, mas não deu ainda o nome. A gente sabe como é que funciona o Fluminense, eles tentam guardar esses nomes que o Fluminense negocia a sete chaves até que esteja praticamente tudo certo, até para não correr nenhum risco da negociação melar, outros clubes ficarem interessados e tentarem atravessar a negociação, empresário pedir mais, todas as situações que acontecem no meio do futebol. Então, o nome a gente ainda não tem, mas o Fluminense cogitando, então, comprar, tá? Fazer investimento em um zagueiro nesse meio de ano. Quem deveria ser esse zagueiro? Não dá para falar o Thiago Silva, né? Tava até assistindo o jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal, mas já deixou claro que nesse meio do ano a chance dele voltar é zero. Talvez no ano que vem, ou enfim, quero nem falar sobre isso, tá? Mas quem pode ser esse zagueiro que o Fluminense vai comprar, que o Fluminense cogita comprar, né? Quer fazer esse movimento? Quem que você indicaria para o Fluminense trazer nessa janela do meio do ano? Fala aí o seu nome, fala o nome do jogador que você traria para a gente trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.